Bom, pessoal, retomando as nossas aulas sobre armazenadores, conversores, né, de energia, dispositivos eletroquímicos, vamos falar agora de uma área que nós estamos trabalhando no grupo, né, da parceria da equipe FJM, FEEC e Unicamp, né, no grupo Professor Luz, com as baterias de fluxo de íons redox. Essa bateria, a tradução dela em português não fica muito legal não, tá? É o seguinte, em inglês é redox flow batteries, tudo bem. Mas assim, se fosse fazer para o português, é o quê? Seria uma bateria baseada em quê? Em atividade redox de espécies, na condição de fluxo, onde o reservatório, que tem a carga, em ampere-hora por litro ou por quilo do eletródo, ela é desacoplada do conversor eletroquímico, né? Que é onde gera a potência, né? Em watt por litro, em watt por quilograma, por área do eletrodo, e aí tem as figuras de metro, né? Então o que acontece? É uma bateria, primeiro, que circula pode ser uma espécie orgânica, ela é redox ativa, que tem muito, dependendo da família das quinonas, hidroquinona, sais de metais de transição, né? Tem algumas baterias que eu vou falar depois, tem eletrodifusor de gás. Então as baterias são bastante versáteis, tá? A bateria tradicional, a gente chama de RFB verdadeira, é aquela onde os eletrodos, o catodo e o anodo, eles são inertes. Por exemplo, seria um eletrodo, por exemplo, de grafite inerte, né? Aqui você tem um metal que oxida no anodo e o elétron foi para o circuito externo e reduz no catodo. Então, essa reação onde o eletrodo só é uma fonte ou um sorvedor de elétrons na interface, né? É a RFB verdadeira. Eletrodepositei ferro, eletrodepositei dióxido de chumbo, eletrodepositei zinco, é pseudo-RFB, tá? Ok? São as que mais têm potência de energia, densidade de energia, né? E densidade de potência que a gente vai ver depois, tá? Então é bastante interessante o aluno tomar conta dessas nomenclaturas que causa grande confusão, tá? Então vamos imaginar aqui. Nós temos aqui um painel solar, né? Sol aqui, gera a diferença de uma tensão, né? Essa tensão pode ter um condensador AC e DC, no caso, tá? Nossa, aqui não precisa disso, vamos assim assumir por simplicidade. Podemos ter uma turbina eólica, né? Que gera um motor também. Isso gera uma diferença de potencial, que vai fazer a conversão do estado redox dos íons no anólito e no católico aqui da bateria. Então, nessa forma, quando a bateria está recebendo energia limpa, eólica, solar, energia 100% renovável, ela está funcionando como um reator eletroquímico. Tá? Ok? ΔG é positivo para a reação de interesse aqui, que está no anólico católico, então está carregando a bateria. Então essa bateria vai ser carregada por essas fontes que são inerentemente intermitentes. Não tem sol durante a noite. Pelo menos no país, na nossa localidade aqui, né? Mais próximo do Equador e dos trópicos. E o que acontece? E o vento oscila muito. Então a bateria ela estoca a carga nesses reservatórios, pode ser desde reservatório pequeno até grande. Existe plantas na China, por exemplo, para a cidade de 200 mil pessoas, tá? Bateria. Então, fica embaixo dos painéis solares, tá? As baterias, nesse caso. Então, essa bateria ela faz um jogo muito bor no balanço energético para emissão de zero carbono. Por quê? Nós vamos trabalhar com espécies redox, metais, por exemplo, ou algumas moléculas orgânicas altamente estáveis, que não tem pegada de carbono. Ela oxida e reduz sem envolver sobre o produto que libera CO2. A energia limpa no painel solar também é pegada aqui só na fabricação do material, né? Com tantos anos aquela pegada de carbono zero. Mesma coisa da turbina. A fabricação da turbina gera todo o processo industrial envolvido, então a pegada de carbono, com tantos anos a turbina paga aquilo e ela começa a funcionar com balanço zero de carbono. Essa é a lógica da moderna que a gente está tendo dos conversores de energia, né? Então vamos focar aqui. Nós temos então aqui o problema está totalmente fora de escala, né? Porque na RFB o reator ele é bem menor que os reservatórios e não é um só, né? Aqui está uma unidade só. Está só uma célula, né? O reator, na verdade, por exemplo, se aqui der 2 volts, eu quero 100 volts, eu coloco 50 células em série, ok? E colocando em paralelo, isso manobra a densidade de corrente. Então, em série duplica a voltagem, em paralelo a gente faz arranjos em série, em paralelo, do ponto de vista prático, né? Isso aqui é só para o aluno entender. Então, aqui nós temos o tal, é a constante, tá?
o tempo de que o eletrólito fica dentro do reator, tá? Constante tempo. Aqui o volume do reator. Aqui nós vamos falar do católico do anólico, tá? Do lado do católico. Mesma coisa aqui, tá? Tempo de retenção hidráulica, alguns livros chamam, tá? E no minúsculo aqui nós temos o volume do reservatório e o tempo de residência, que é o de retenção hidráulica, o tempo de residência no reservatório. Esse chapeuzinho aqui é só para mostrar que se tiver evolução de gás, tem que ter uma válvula hidráulica. Vou explicar isso depois, tá? Porque às vezes algumas baterias na carga, ela gera hidrogênio e oxigênio como reação parasítica, tem que fazer alguma coisa com hidrogênio. Ou acoplar ele na célula combustível, numa turbina, alguma coisa que pega esse hidrogênio como combustível e queime ele para renovar, jogar energia na rede também, ou se for muito pouco, né, liberar para o próprio ambiente. Mas no caso, uma bateria dessa vai ser aproveitada, porque é um hidrogênio de altíssima pureza, né? É um hidrogênio 99,999, porque é eletroquímico, não tem nenhum contaminante orgânico, vamos dizer, né? Então, nós temos que a carga que é armazenada em cada eletrólito, seja o reservatório anólito e do católito, ela vai ser, por exemplo, o NOx, né, da espécie dissolvida, por exemplo, ferro 3 mais 3, Faraday, a massa dessa espécie, né, que está dissolvida aqui dentro, dividido pela massa molar. Ok? Aqui também no anólito vai ser a mesma coisa. O NOx da espécie, né, ok? Faraday 96,475 coulomb por mol, a massa dela, né, e a massa molar. O que acontece? Fica implícito aqui, se balanceando as equações e tendo 100% de eficiência, que tem que colocar quantidades estequiométricas. Não feito isso, um dos reservatórios vai trabalhar como agente limitante, ou seja, se ele acabar primeiro aquele reagente, o outro vai sobrar. Tá? Na prática, quase nunca se consegue, como a gente falou nas aulas de célula combustível, quase nunca se consegue trabalhar com perfeitamente estequiométrico, até porque vai ter fuga da idealidade, um tem mais fuga da idealidade que o outro na carga, menos eficiência de corrente, né? Um desprende hidrogênio com 1% de eficiência, o outro oxigênio com 2%, então é difícil balancear isso na prática. Mas na prática tem sim um com um pouco de acesso em relação ao outro. Lembrando que o limitante é o que mais importante para até o tempo de vida que a bateria vai. O que é a importância das baterias? Dependendo da bateria, se ela é RF verdadeira ou uma que faz outra posição, mas que é altamente irreversível, ela aguenta descargas profundas. Você começa com o estado da carga de 100%, vai até zero e volta a ter 100%. A maioria das outras baterias não aguentam isso, né? A gente sabe que a maioria das baterias, se você cair do estado da carga mais de 40%, 50%, o tempo de vida de ciclagem dela vai diminuindo abruptamente, né? Então é muito. Então a bateria de fluxo de íons, ou RFB, ela tem essa característica de aguentar descargas profundas. Não precisa ser 100%, pode ser 90%, 80%, ok? Os experimentos aqui no laboratório, a gente mostra que 80% seria mais ou menos quase que um valor mágico para essas baterias, para ter uma descarga bastante profunda, vamos dizer, e manter uma ciclabilidade muito longa. Bom, então, RFB verdadeira, eletrodos inertes, não tem eletroposição, não tem formação de fase, de nada aderido no eletrodo. O eletrodo permanece intacto durante o processo de oxidação e redução. Pseudo-RFB são os demais casos que a gente vai falar aqui, ok? Sabe disso é pseudo-RFB. Tópico número 1, vamos assim dizer. Energia estocada e armazenada no reservatório. A energia, né, que obviamente vai pegar a carga aqui, em joule, em mol por decímetro cúbico, por exemplo, tá? É a concentração da espécie redox, 2 Faraday, vezes o estado redox, né, da espécie, o NOx, estado de oxidação, e vezes o potencial de equilíbrio. Tá? Então, quanto maior o estado de oxidação e quanto maior a diferença de potencial e quanto maior a concentração da espécie, mais energia tem estocada. Então a gente procura sempre espécies que são altamente solúveis num dado eletrólito, uma mistura de eletrólito. Por quê? Porque vai aumentar a energia da bateria. Você não pode dizer, eu tenho um par redox que dá uma voltagem de 1,6 com pouca produção de oxigênio e hidrogênio na descarga, na carga, só que ele dissolve 0,1 mol. Não serve muito. A gente quer coisa bem bastante concentrada, ok? Aí nós vamos falar de 3, 4, 5 mol por litro. Às vezes, tá? Ok? Que é isso que a maioria desses casos ocorre aqui, tá? E a energia pode ser watt, hora por quilograma, por exemplo, né? Onde vai ter o potencial de equilíbrio, né, da célula, o NOx, o estado de oxidação, o Faraday dividido por 3.600 sobre a massa dividido pela massa molar, ok? Então a questão do reagente eu falei, do limitante, né? Então isso aqui é energia estocada, ou seja, depende da espécie
e a concentração obviamente, o volume, né? E a concentração que está nos reservatórios, tá? Uma coisa importantíssima agora para a gente falar. Como é que se faz para ter um guia do que tem mais potencial redox, menos potencial redox, né? São as tabelas de potenciais, né? Que por definição do IUPAC, né? Recomendação do IUPAC, elas são escritas na forma de redução, né? E tabeladas, né? Ou por valor de potencial ou por ordem alfabética. Na maioria dos livros físico-químicos assim, né? Então, o valor padrão, o que é isso? Esse experimento que aplicando a lei de Nernst, né? Presta atenção que tem setas né, para frente, para direto e reverso. Está em um equilíbrio, né? Ok? Então, essas equações obedecem a equação de Nernst. Assumido isso, nem sempre, a gente vai ver depois, tem cálculo indireto. Feito isso, na condição padrão, ou seja, atividade das espécies unitárias, fugacidade unitária, por aí vai. Então, nós vamos, coeficiente de fugacidade não unitária. Então, a gente tem o quê? Que essa espécie vai ter um dado potencial atrelado a essa. Eu fiz o experimento do zinco, não deu 0,76, deu 0,74. Ou seja, o experimento não está em condição padrão. Você não está em condições de atividade unitária das espécies, ok? Volto para aquela aula termodinâmica no começo do curso, que a gente fala das equações de Bairrico, aquela coisa toda, para ver as condições padrões da termodinâmica, ok? Não vou repetir aquilo aqui, senão a aula vai ficar muito longa, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o zinco metálico, menos 0,76 volts. Sério, redução do sério 4 para o sério 3, mais 1,61 volts. Então, varia bastante, né? Nós estamos falando de um valor positivo de 1,61 para um negativo de 0,76, né? Então, isso se tabela, mas só que como não existe potencial, eu falo brincando para os alunos, não existe tomada de um pino, né? A gente, no caso aqui, todos os valores de potencial são tabelados em relação ao outro. Ao mais simples que existe, que é o quê? O hidrogênio. Então, o eletrodo reversivo de hidrogênio, na verdade, que na condição padrão, o eletrodo padrão de hidrogênio, é atribuído a ele o potencial de zero para qualquer valor de temperatura. Tem alguns livros que falam errado, só em 273,5 ou 290. Não, é para qualquer valor de temperatura. Porque a temperatura, o RT, está multiplicando o logaritmo da atividade das espécies, a atividade das espécies vai ser 1, Ln de 1 é 0. Então, qualquer valor de temperatura multiplicado por 0 vai dar 0. Então, é 0 para qualquer temperatura, ok? Bom, uma reação de oxigênio, redução do oxigênio em meio ácido e meio básico, nós vamos precisar dela mais para frente nessa aula e na aula que vem. Então, o que está mostrando, eu peguei as espécies mais promissoras das que são metais, né, de duas reações gasosas para a gente falar do básico das baterias RFBs, tá? Esse básico aqui permite estender para todos os outros casos, moléculas orgânicas e por aí vai, tá? Conversão entre unidades. Se o aluno vai fazer experimento de 3 eletrodos para estudar, por exemplo, o que ocorre no católito ou no anólogo de forma separada, isolada, enquanto a bateria está rodando, por exemplo, né? Experimento de 3 eletrodos. Qual que é a reação de conversão entre o eletrodo de calomelano saturado, o ECS, com o eletrodo reversivo de hidrogênio e o eletrodo padrão de hidrogênio? Bom, nós temos então que o potencial em volts do eletrodo reversivo de hidrogênio vai ser o do calomelano, em volts também, mais 0,0591 vezes o pH, mais 0,2412, que é a constante desse eletrodo da reação. Se o pH for 0, então essa equação vai virar de baixo. Que aí nós temos a condição então da reação entre a compressão entre o eletrodo reversível de hidrogênio, que é com pH diferente de 0, e o eletrodo padrão de hidrogênio. Lembrando que a diferença de potencial entre RDO, que a gente já foi discutir também no começo desse curso, assista lá a aula quem não viu, e a RDH, em qualquer valor de pH, é sempre 1,23 volts, tá? A diferença entre o limite no diagrama de Purvey da água, entre o limite anódico e o catódico. O que muda é o valor absoluto, relativo, né? Desculpa, o valor do pontual, vamos assim dizer, de cada ponto da RDH e da RDO, mas a diferença entre os dois, para cada pH, é sempre 1,23, tá? Não vamos confundir isso, tá? Ok? Bom, então... Ponto 2, colocando essa primeira coisa de interpretar a tabela aqui que eu vou falar. Essas tabelas, elas causam um erro bem crasso para os alunos, principalmente iniciantes. É o seguinte, o aluno tem essa impressão assim, ó. O cromo mais 2 elétrons já no cromo reduzido, cromo zero, cromo metálico, e menos 0,91 volts. Nossa, então se eu inverter a polaridade, aí vai oxidar em mais 0,91 volts. Nossa, então ele vai deslocar pra caramba. Não. Isso aqui é para tabelar, nós temos para ter um referencial. Na verdade, vamos trabalhar
vamos dizer assim, uma forma que for quase que vetorial, deslocamento, é uma régua. Eu tenho que entender que essa tabela aqui, ela é uma régua de valor de potencial, que vai desde valor negativo, valor positivo, que passa pelo zero, que é o eletrodo padrão, que é definido para medir cada valor individual. Então eu vou ler esse gráfico aqui, ó, assumindo algumas coisas. A gente lembra que na equação de Butler-Volmer-de-Groos, equação de potência eletrônica, se a equação de uma corrente de troca bem grande, ela é quase que em pé aqui, ó, né? Equação muito reversível. Então, aqui eu pus corrente, né, positiva e negativa, tá? Lembrando que se for eletrólise, a corrente positiva é do anodo, se for na bateria é do catodo, tá? Ok? Então, nós temos uma espécie qualquer, por exemplo, Y, eu inventei aqui algumas letras, tá? Y positivo, 2 positivo, ou seja, variando o estado de oxidação de 1. Ele vai oxidar aqui, nesse ponto aqui, e vai atingir o máximo. O que é isso? É a corrente limite. Lembra da corrente limite? Aquela corrente máxima que é contraída por difusão. Então nós temos aqui a oxidação. Okay? Nessa oxidação aqui, nós temos o Y+, e para o Y2+. Isso é inverter a varredura. Aí eu tenho que o Y2+, vai ser reduzido e vai formar o Y+. Numa tabela, se aqui, por exemplo, fosse menos 0,5 volts para a direita, e para a esquerda seria mais 0,5 volts, dá a impressão que ficaria saltando em valor. Não salta. É em cima do mesmo valor que está na tabela. Isso que eu vou mostrar com um exemplo prático daqui um pouco. A questão do valor aqui é o fluxo da corrente. Se você está tabelado para redução, quando você vai fazer, inverte a equação, vai mudar, é que você vai estar indo para oxidação, tá? Então, cuidado com isso aqui. Eu posso falar que 80% no erro dos alunos de interpretar as baterias está nesse... Tirando a parte mecânica do fluido, tirando o transporte, que é a matemática complicada, na parte conceitual é isso aqui que eu vou falar aqui agora. Então vamos lembrar então. A RDH, que tem a ver com o eletrodo padrão de hidrogênio, ela está em 0 volts, certo? Então está aqui. Ok? E a RDO, que tem a ver com o desprendimento de oxigênio, né? Que vai dar o limite de estabilidade da água, então a diferença entre as duas está 1,23 volts. Então essa janela aqui, ó, de potencial, era potencial, tá? De célula, porque é um eletrodo menos o outro. Aí some isso do eletrodo padrão. Então nós vamos ter uma diferença de potencial de 1,23 volts. Aqui dentro, então, nas condições padrões, a água está. Você consegue oxidar, reduzir espécie aqui, sem produzir hidrogênio, né? E nem oxigênio, certo? Ah, sair daqui. Opa, aí o diagrama está falando, ó, nas condições padrões é instável. Então, essa espécie que eu vi para a esquerda, ela vai conseguir reduzir hidrogênio? Nós vamos ver que sim. Por que eu estou, além disso, por que eu pus uma seta para baixo, com essa, mostrando aqui que é desproporcional, essa seta bem comprida, e aqui também, presta atenção. A solubilidade do oxigênio, nas condições ambientais de temperatura e pressão, é de 10 mg por decímetro cúbico, oxigênio que dissolve do ar na água, né? Bastante baixo. Então, se você quiser manter uma corrente de 100 mA por centímetro quadrado, esse oxigênio não vai sustentar isso. Ele vai te contribuir com a corrente de redução, para reduzir o oxigênio, mas bem baixa, tá ok? Então vai interferir? Vai. Tudo bem. A gente pode, na maioria dos casos, pode desprezar essa fração da corrente, dependendo da aplicação que ele vai utilizar. Ah, posso borbulhar nitrogênio? Pode, mas no sistema nos positivo aí com 500 ml de eletrodo, você não vai conseguir ficar borbulhando nitrogênio, ok? Então presta atenção. E o hidrogênio? Ah, o hidrogênio sim, pode falar que é para que não existe em solução aquosa, porque aqui é 10 mg por decímetro cúbico. O hidrogênio é 10 vezes 10 a menos 7 mg. Então, por isso, do ponto de vista prático, vai falar hidrogênio solúvel em água. Então, se é insolúvel, não vai ter essa reação aqui, ó. Como é que você vai conseguir oxidar o oxigênio na água se ele não está presente na água? Então, eu pus esse X aqui, ó. Certo? Enquanto aqui para o hidrogênio é totalmente verdadeiro, cadê esse valor aqui? Esse aqui do oxigênio é bem aproximado. Mas pode falar também, se não tem oxigênio dissolvido na água, ou tem muito pouco, que esse ramo aqui ele vai ser praticamente bloqueado. Ok? Então, as espécies padrões redox fica o ramo oxidativo reduzido, cuja altura da corrente limite vai depender da concentração da espécie, como a gente viu nas aulas de Butler-Volmer-de-Groos. E ocorre num dado ponto, que é o potencial padrão tabelado. Certo? Cuja inversão de valor, se eu inverter a equação, não significa que vai saltar na escala de potencial só na corrente aqui, não. Ele vai só mudar o sentido do fluxo do elétron, entendeu isso? Bom, aqui eu tenho hidrogênio. Hidrogênio, opa, agora eu quero assim, ó. Tô no meio aí, tem água, 55 mol por litro. Se for ácido ainda tem, né? Nós temos então muita fonte de hidrogênio. Então aqui sim, o hidrogênio de forma irreversível, vai formar um gás que escapa, né? Ele vai ser oxidado.
bastante, tá? A oxidação do hidrogênio, desculpa, a redução do hidrogênio, né? A oxidação que é proibida do hidrogênio, que está aqui negativa, ela vai ser bastante favorecida, certo? E essas espécies aqui? Essas espécies que estão entre os dois limites de estabilidade, os limites de estabilidade da água, são as espécies que oxidam e reduzem, em teoria, com 100% de eficiência coulombica. Por quê? Ela vai oxidar e reduzir, se ela for totalmente reversível, de forma de infinito, e não vai envolver a degradação do eletrólico. Então, a bateria boa, do ponto de vista teórico, hemodinâmico, sem falar em cinética, o que seria? Aquela que fica bem próxima aqui do oxigênio, mas não em cima, por exemplo, 0,01 volts, e aqui, ó, 1,2299 volts. Você pegaria todo o intervalo da água, as espécies variam reduzindo e oxidando, obviamente essa daqui reduz, a da direita oxida. Se a da direita reduz, a da esquerda oxida, só de carga e descarga, né? E com a janela muito próxima de 1,23 volts, por exemplo, 1,299. Essa seria a bateria redox ideal. Na prática acontece isso? Não. Você não consegue arrumar um par de redox desse. Tá? O que acontece na prática? Ou você tem um valor muito menor que no 23 aqui, ou você tem uma dessas reações aqui dentro do domínio de estabilidade da água e uma que está do lado de fora à esquerda, que vai pagar um pedágio de que na hora que você for carregar a bateria, vai ter a reação parasítica e produção de hidrogênio, que elas vão ser competitivas aqui, ó. Porque ela está mais à esquerda que o hidrogênio, então se você for fazer uma redução, você vai reduzir essa espécie e o hidrogênio junto. Ok? O que não vai acontecer no retorno, se você for oxidar essa espécie e o hidrogênio junto, não vai, porque não está dissolvido, certo? Eu posso ter outra bateria também, essa daqui tem um par qualquer dentro do domínio de estabilidade da água, e um do lado de fora. O que acontece com esse que está à direita do oxigênio? Na hora que eu for oxidar, vou oxidar a espécie e vou oxidar o oxigênio também. Vai formar da espécie, né? Vou oxidar a água, formar o oxigênio. E na redução? Na redução não vai ocorrer de forma parasítica muito baixa, como eu falei, porque a solubilidade dele é 10 milimolar. Então, na hora que a espécie for reduzir, nós vamos ter uma pequena, vou por X aqui, mas uma pequena porcentagem. Pode considerar desprezível na maioria dos casos práticos, tá? De dispositivo. Então esse ramo com a corrente positiva é o ramo oxi, o ramo abaixo é o ramo redox. Aí aqui tem um grande problema de nomenclatura. Se a bateria está descarregando, que é a reação espontânea, né, a corrente positiva ela é a catódica e a corrente negativa é a anódica. A hora que você inverte a polaridade, tá vendo? O delta G positivo, ou seja, tem que aplicar uma diferença de potencial com uma fonte externa, seja ela proveniente de uma outra bateria, da energia de uma fonte solar, a fonte eólica, aí ela funciona como eletrolisador. Aí o que acontece? Aí o polo positivo é o anodo e o polo negativo é o cátodo. Muito cuidado com isso, que isso também é a grande confusão na cabeça dos alunos, tá? Ok? Posto isso, vou dar um exemplo mais claro ali na frente, só já adiantei um pouco, né? Tem várias combinações possíveis, né? Ou seja, dentro da janela, fora da janela esquerda e fora da janela direita. Vamos lembrar então, da mesma forma que na célula combustível, nós temos então que o potencial da bateria ele vai ser mais alto do que o potencial do OCV, né? Open Circuit Voltage, né? O potencial de circuito aberto, do que o potencial, então durante a carga ele vai ser maior, né? Que se a gente gasta entropia, tem que ver se barreiras de ativação, eu tive nas aulas passadas. No começo aqui a ativação transferência eletrônica, depois a ativação transferência eletrônica, faz efeito dissipativo da resistência finita do eletrólito ou da resistência invariante em série, e depois na resistência do transporte de massa. E a hora que ela está descarregando, também vai ser menor que o OCV, que você vai pagar também o mesmo preço, como você dizer. Se a bateria fosse totalmente reversível, aqui nós temos que essa distância seria igual, tá? Ok? Nós temos que pagar o preço. Então a bateria boa é aquela que descarrega um pouco abaixo do OCV, pouca coisa, e que na hora de carregar, carrega um pouco acima. Ou seja, o pedágio que a gente paga é pequeno. Lembrando que, na maioria dos casos, a gente está falando em carga e descarga corrente constante, então lembrando das equações da cronopotenciometria, veja que é lá de cronopotenciometria, a gente tem um tempo máximo que a gente chama de tal, que é quando toda a espécie foi exaurida, tá, na superfície do eletrodo, e se você chegar nesse valor, vai ter a famosa reação da frente. É aí que você puxa, por exemplo, a produção de hidrogênio na redução e a produção de oxigênio, por exemplo, na oxidação, ok? Aí você começa a ter o famoso estourar o eletrodo. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui, que esse trabalho, então, sempre num tempo menor que esse tal, ok? Que vai significar pontos bem simples, que tipo assim, se a bateria sua
tem um dado estado da carga, não fala em termos de percentuais, 100%, você não vai diminuir de 100% até zero. Vai de 100 até 80%, você vai de 100 até 20%, tá? Para não ter perigo de se pegar o eletrólico. E se você tem uma espécie sua dissolvida, reagente limitante 5 molar, você não vai cair para 0 molar. Você vai lá para 0,2 molar, 0,4 molar e recarrega a sua bateria para ter perigo de pegar a reação na frente, tá? Eu tenho umas dicas práticas sobre isso depois. Lembrando que então, para qualquer bateria, a gente tem aqui o potencial, que é o potencial do equilíbrio, mais ou menos o mais é na carga e o menos é na descarga, né? A contribuição da ESR, a somatória das energias de ativação, tem a ver com a transferência eletrônica no cátodo e no anodo, e o somatório do transporte de massa, transporte de massa inerciana na camada de fusão de inércia, no anodo no cátodo, certo? Lembrando que o sobrepotencial para transporte de massa, ele é o RT para sistema reversível, tá? Sobre ZF, ln de 1 menos raiz de T sobre tal. Aqui que mostra isso, ó. Então, se você vai conduzir o experimento onde o T é igual ao tal, vai dar 1, raiz de 1 é 1, 1 menos 1 é 0, não existe ln de 0. Por isso que a função explode aqui, ó. Não, a função diverge, ok? Então, você pode chegar bem perto do tal, mas em cima do tal não pode. Essa função está te mostrando isso. Diverge, vai para infinito. Como na prática não existe infinito, o que isso aqui está te mostrando? Na prática, o que acontece? Ela vai, quando atender o potencial, vai pegar a reação da frente, seja a produção de hidrogênio e oxigênio, para que se mantenha um potencial finito assim. É simples assim, tá? Então, a matemática a gente fala, vai explodir a função, vai atender infinito, mas na prática não vai ter sempre uma espécie a ser oxidada como reação parasítica, aquela do seu interesse, quando a sua espécie de interesse exaure, está acabando, ok? Então, presta atenção no detalhe. E sobre o potencial de ativação, vai ser 2RT sobre ZF, sendo hiperbólico de J sobre 2J0. Vocês lembraram da aula de Butler-Valmer de Groosa, teoria da transferência eletrônica? A gente tem que a equação de Butler-Valmer, se o alfa for igual a meio, a gente pode escrever na forma de seno hiperbólico, ok? Vocês lembraram? Então, lembra da aula de Butler-Valmer de Groosa, tá? Então, revisem aquelas aulas que agora vai ser tudo importante. Então, para a parte termodinâmica, revisar aquela aula sobre fundamentos termodinâmica de soluções, tá? E termodinâmica de célula, e aqui revisar a parte do Butler-Valmer de Groosa, a teoria de inércia da camada difusional, que eu falei bastante no começo do curso, certo? Então, eu dividi isso aqui de forma didática, inventei alguns diagramas aqui que nem é usado muito bateria, tá? Essas símbolos de barra aqui, outras coisas, só para ser didático, tá? Então, não estou seguindo norma de impacto nenhuma, eu estou preocupado com a didática. Então, eu criei, ó, caso 1. Caso 2, caso 3, caso 4. Todos esses casos possíveis, ó. 2 reações dentro da janela de estabilidade, uma dentro da estabilidade e outra fora da estabilidade esquerda, uma dentro da estabilidade e outra fora da estabilidade direita, e 2 fora da estabilidade, ou seja, aqui está antes da RDH e depois da RDO. Como é que vai ficar isso? Ó, obviamente, o caso mais trivial, que seria ideal para nós, né, que seria o par aqui, ó, M+, M2+, e Z+, Z2+, é o que estaria dentro do limite de estabilidade da água. Então, a eficiência da corrente faradaica, ou eficiência faradaica, né, que é assim, não, ou eficiência coulombica, é 100%, não vai ter reação parasítica. Não vai ter desprendimento de hidrogênio e de oxigênio. Ok? Então, essa seria a mais desejada. Bom, vamos para outro caso. Eu vou ter a RDH, o caso 2, como reação paralela, parasítica. Então, a eficiência católica vai ser menos de 100%. Né? Vai ter uma reação competitiva durante a redução, né? Então, como é que seria isso? Por exemplo, espécie Y+, Y2+, tá? Ok? Que está à esquerda aqui da RDH, que vai competir com ela, né? Ou com a M+, M2+, está aqui dentro. Ou essa espécie à esquerda com outro que está aqui dentro. Ok? Com o que seria o Z+, E2+. Então, aqui, esse par M+, M2+, e Z+, E2+, ele vai oxidar e reduzir sem produzir reações paralelas. Mas esse aqui vai. Essa reação Y+, O2+, vai ocorrer, igual eu expliquei, ó. Hora que o tio estiver oxidando da direita aqui, e aqui estiver reduzindo, ao reduzir, o outro reduz junto. Porque o hidrogênio aqui é permitido. O que não vai ter oxidado tem que ter dissolvido a solução. Ok? Caso 3, RDO, restrição de desprendimento de oxigênio como reação paralela. Eficiência anódica menor que 100%. Qual que seria o exemplo? Qualquer um desses dois aqui dentro, como reação, acoplado a esse da direita aqui, ó. Então, quando esse aqui está oxidando, né, ele está à direita da reação de desprendimento de oxigênio, vai oxidar ele e vai oxidar junto o quê? O oxigênio. A água vai ser oxidada produzindo oxigênio.
Ok? E na redução? Na redução não vai acontecer quase que praticamente nada, porque se estiver muito concentrado, exigindo uma corrente de 100, 200 mA por quadrado, isso aqui vai contribuir, por exemplo, com 1 mA ou menos, a quantidade de oxigênio dissolvido. Ok? Então, lembrando que a bateria, o funcionamento da bateria de fluxo ARFB depende da altitude, tá? Em altas altitudes, onde a pressão parcial do oxigênio é bem menor, por exemplo, sei lá, no Peru, por exemplo, ela vai ter uma competição do oxigênio nessa reação de redução do oxigênio muito menor, tá? Ok? Então vai depender. Se estiver a nível do mar, vai ser bem maior. Ok? Então vamos lá. Então o caso 3 seria um caso do metal M, o par redox M em parceria com outro par redox N, tá? Então M e N, aqui, RDO acompanhando, ou Z com N. Então aqui está dentro do limite de estabilidade, não tem nada acontecendo em paralelo. Desculpa, eles mesmos não têm perda. Só que a hora que você vai oxidar esse aqui, você vai oxidar junto o oxigênio. E esse que está do lado de fora. Ok? Então o que vai puxar a falta de eficiência de 100%, né? Uma perda de eficiência em relação à unidade, que é 5%, vai ser esse par N e N2+. Ok? Por exemplo, um par aqui que seria, sei lá, 1.40 volts. E aqui no caso do Y2+, vai puxar e diminuir a eficiência para o processo de redução, vai para um caso de, sei lá, 0-74 volts. Okay? Então, e o caso pior de todos é o caso 4, onde eu tenho RDH e RDO como reações paralelas o tempo todo. Aqui a eficiência vai ser muito menor que 100%. Qual que seria o exemplo? Por exemplo, eu estou tentando aqui, à esquerda, meu par redox é o Y2+, e à direita o N2+. Aí vai ter uma janela gigante aqui, por exemplo, sei lá, 2.4 volts. Mas o que vai acontecer? A hora que eu estiver oxidando esse, eu vou estar reduzindo essa espécie e o hidrogênio junto. A hora que eu estiver oxidando essa espécie, não vai ter, vai estar bloqueado aqui o oxigênio. Vai ter redução dessa espécie. Então, presta atenção. A sonda a seta tá com essas duas linhas para o hidrogênio que vai acompanhar e a do oxigênio. Então, se eu estiver oxidando aqui, o hidrogênio acompanha aqui junto com a redução desse. Se eu tiver, no outro caso aqui, inverte. Agora, eu estou trabalhando com esse caso aqui do oxigênio invertido, eu vou ter a paralela. Então, esse compete, aqui não compete. Esse compete, aqui não compete. Esse aqui é o diagrama que o aluno tem que entender, que é muito mais fácil que essas tabelas aqui. Ou seja, tem que ser só quando a seta tá possível. Então, aqui pode até fazer isso aqui, ó. Não vamos assumir que não existe a seta aqui, ó. Aí o aluno vai entender. Opa, ele está na direção do sentido da reação que eu estou oxidando, então acompanha. Opa, está na direção da reação que eu estou reduzindo, então acompanha. Se estiver fora da esquerda, né? Então, qualquer um que estiver para fora da cá, para cá, vai acompanhar na hora da reação com a corrente negativa. E qualquer um para cá vai acompanhar na hora da reação com a corrente positiva. Tá? Isso causa confusão na literatura que o aluno não tem nem noção. Não é só aluno que erra, não. Veja isso aqui errado em artigo, em livro, às vezes livro que não foi muito revisado, tá? Ok? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Do pseudo RFB, que tem dataposição de metal. Qual que seria, por exemplo, o caso 2? Esse caso 2 que eu estou falando aqui, ó. Ok? De um que está posicionado no lugar onde eu vou ter a RDH como parasita, que é uma que ocorre na dataposição de metal, né? Faz os metais. Presta atenção no exemplo aqui. Então a RDH está aqui, né? Com 0 volts, não está no valor padrão, e a RDO com 1,23. Eu tenho, de acordo com as tabelas que está ali, peguei aquele valor ali para ficar didático, o par ferro 2 e ferro 3, ele está em 0,77 volts nas condições padrão, tá? E a oxidação do zinco metálico, tá? E a redução do zinco 2+ para zinco metálico ocorre em 0,76 volts, ok? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Vou fazer. Vou ficar mais didático. Então, o que vai acontecer? Eu estiver oxidando o ferro não está antes do oxigênio aqui? Tá, então não vai ter o RDO acompanhando. Ah, agora eu vou reduzir o ferro. Opa, então ferro 2, ferro 3, tá. Opa, não, mas tá aqui dentro já da estabilidade. Então no ferro não vai causar problema, mas presta atenção no zinco.
oxidando o ferro, eu estou reduzindo o zinco está à esquerda do hidrogênio. E ele vai junto com o hidrogênio. Então eu vou perder eficiência de corrente, porque o hidrogênio vai acompanhar a redução do zinco. Nossa, agora eu vou o quê? Agora eu quero oxidar o zinco. Aqui esse símbolo significa o seguinte: como o zinco metálico, que pode considerar do ponto de vista teórico quase como uma fonte semi-infinita de íons, né? Para pôr na solução, senão você considera que não tem limitação para o transporte de massa na dissolução do metal, só na sua redução, ok? Porque aí sim, ele vai vindo a solução na concentração finita, de 1 mol, 2, 3, 4 e por aí vai, né? Até milimolar, depende, né? Da tanto que foi dissolvido. Então a gente considera que não tem uma corrente limite aqui, ok? Então aqui, ó, ele vai se oxidar, enquanto a espécie vai ser o quê? Reduzida. Então presta atenção como vai acompanhar, né? Subiu aqui, tá antes, não tem RDO. Opa, descer, agora vai descer aqui. Vai o outro, tem RDH. Como é que isso fica do ponto de vista das tabelas? Bom, a gente escreve a tabela assim, a gente aprende assim, ó. Pega a tabela e escreve toda a forma de redução, né, que está até no livro de ensino médio. Então escreve aqui. A que tiver o maior valor em termos de moda, que é essa daqui, você mantém e inverte a outra, porque não existe diferença de potencial de bateria negativo. Porque ΔG menos NFE, ΔG é negativo, menos cometa vai dar um ΔG negativo, que é espontâneo, vai dar um potencial positivo. Ok? Então a gente vai fazer isso. E tem estequiometria, né? Aqui 1 elétron, aqui é 2 elétrons. Então eu tenho que multiplicar a equação de baixo por 2. Então essa daqui vai ter que vezes 2, ok? Lembrando que o potencial é uma quantidade intensiva. Se você multiplicar por 2, não vai multiplicar a voltagem, tá? Diferença de potencial, aliás, potencial do eletrão. Só muda a estequiometria da reação, certo? Então, 2 vezes F3+, mais 2 elétrons, né? Ok? Inverte, né? Tem que inverter, porque um tem que doar, o outro tem que receber elétron, né? Ok? Desse jeito aqui os dois estão recebendo. Aí vai ficar mais 0,77, fica do mesmo jeito, não mexe nisso, né? Só multiplicar a estequiometria. Inverteu o outro, que tinha o menor potencial de módulo. Então vai ficar zinco 2+, mais 2 elétrons. E inverteu, troca o sinal aqui, certo? Então de menos 0,75 para 0,75. Corta o elétron. Esse corte significa o seguinte: ele percorreu o circuito externo, né, com a data carga para andar por circuito. Eu costumo desenhar uma lâmpada no canal da bateria. E aí ele vai para o outro eletrodo. Então, para realizar trabalho útil tem que ser assim: um elétron tem que ir para o circuito externo, ok? É o contra-exemplo daquele que eles dão nos livros didáticos, que você põe uma barra de cobre, uma de zinco, né? Se você coloca as duas em separado para um ponto salina, o elétron flui no externo. Se você põe uma dentro da solução da outra, se for menos nobre, ela vai oxidar e o outro vai reduzir. Se for mais nobre, nada acontece. Okay? Então, a descarga do dispositivo da RFB vai ser o que, então, a reação? Essa reação global aqui, ó, vai ser o zinco metálico com mais 2 ferro 3+, dando 2 ferro 2+, né? Mais zinco 2+. E vai ter o potencial de célula potencial de eletrodo nesse curso, estou dotando como sendo a letra I. E o potencial de célula, que é a diferença do anodo com o catodo, como sendo 1, tá? Então o potencial padrão seria o quê? 1 para 23 volts. Ah, professor, montei essa bateria, mas deu 1.51, 1.41. Isso não está na condição padrão, ok? Não preocupe com isso. Então, uma bateria com alto potencial, ok? Um alto potencial para a mesma coisa, ok? Então, está aqui um exemplo da reação. Agora, o que acontece? Isso é na descarga. O que é a descarga do dispositivo que é espontâneo? Está falando aqui, ó. O zinco vai ser o quê? Oxidado. Então, quando o zinco é oxidado, tá aqui, ó. O zinco é oxidado, então nós estamos seguindo esse caminho aqui, ó. Ascendente, na seta esquerda. Se ele vai ser oxidado aqui, o outro tem que reduzir. Então, o que está reduzindo aqui é o ferro, e o ferro está antes do oxigênio, então não vai ter problema de reação competitiva. Certo? Mas e na carga? Aí na carga não tem inversão não espontânea da polaridade. Então tem que aplicar um X potencial para o meio externo, por exemplo, seria a célula voltaica, painel solar, o painel voltaico, fotovoltaico carregando a RFB, por exemplo. Nós vamos ter que inverter. Como é que você faz isso? No ramo OX, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós já vimos que o ramo OX está aqui dentro da estabilidade, não vai acontecer nada com ele, não vai interferir em ter reação paralela. Mas o ramo RED, ele vai acontecer com a eficiência de corrente, ou Faraday menor que 100%, a reação de texto da bateria. Por quê? Nós vamos ter assim, nós vamos ter um bypass de corrente, nós vamos ter o zinco. Então presta atenção, o raciocínio é assim, ó. A oxidação do ferro lançou, por exemplo, 2 elétrons, certo? No circuito externo. Ele vai ser recebido lá no outro eletrodo. Olha o que vai ser recebido, a reação competitiva. Então vai ter alguns elétrons que vão para a reação de interesse, a maioria, obviamente,
e alguns que vão para a reação de hidrogênio. Como é que a gente escreve isso? Nós vamos ter a reação de interesse, que é a redução do zinco, formando zinco metálico, e a reação de não interesse, que é a parasítica, que é a RDH, desprendimento de hidrogênio. Ok? Então nós vamos ter no ramo redutor essas duas reações competitivas, tá? Enquanto que no outro, no ramo óxido, nós não vamos ter essa competição. Como é que um jeito fácil de escrever essa reação para o aluno entender a equação de eficiência? Multiplica toda a equação que vem aqui embaixo, a equação somando essas três reações, né? Por uma letra qualquer. Eu usei φ. Por que eu usei φ? Porque φ é a letra padrão que eu estou usando para a eficiência de corrente. Então multiplica a equação dos dois lados. Lembrando que, para conservação, ou seja, não existe eficiência maior que 100%, ou seja, maior que 1. Então, se eu usei N aqui 2 mais é φ, a parte que vai ser para a reação parasítica, que é o 2H+, de acordo com a reação que eu estou competindo aqui, ó. Então, Zn, a redução do Zn está competindo com a redução do próton, né? Hidratado. Então, isso aqui é φ, aqui só pode ser 1 menos φ. Então, isso aqui é 0,29, que vai ser 0,01. Isso aqui é 0,5, eu quero 0,5. Esse é 0,7, que é 0,3. E se não tivesse competição nenhuma, se aqui fosse 1, aqui seria 0, não teria associamento de hidrogênio. Simples assim, tá? E da direita nós temos aqui então, ok? Então essa equação ela permite que a gente fique analisando a eficiência. Basta multiplicar por a reação de interesse por φ e a secundária parasítica sempre por 1 menos φ, ok? Como é que se define a corrente faradaica dessa forma? A corrente faradaica por processo catódico, que é o que está tendo a reação paralela aqui, né? Que o de oxidação não está tendo, vai ser a corrente total que foi na RFB, né? Que se distribui aqui nesse eletrodo, no ramo RED, para essas duas reações que ocorrem em paralelo, dividido pela corrente da RFB mais a corrente da reação indesejada, que é o quê? A reação de desprendimento de hidrogênio. Então, se a corrente porque mesmo a termodinâmica prevendo isso tudo, professor, eu não vi nenhum desprendimento de hidrogênio medir isso. É porque seu catalisador, seu eletrodo está usando, ele é um péssimo catalisador para reação de redução de hidrogênio. Então, a termodinâmica fala que é previsível, mas a cinética fala que é bloqueado. Ok? Então, está te falando o seguinte, professor, eu não vi. Então, a corrente aqui, essa corrente vai ser zero. Então, 1 com 1 vai ser, JRB com JRB vai ter uma eficiência igual a 1, 100%. Qualquer valor acima, diferente de zero aqui, a eficiência da corrente no processo de interesse, que é da bateria, vai ser menor que 100%. Ok? Eu vou falar depois como é que mede isso na prática, tá? Ok? Bom, então eu dei um exemplo aqui de quando é a RDH que acompanha o processo, que é o processo parasítico, né? Mas essa raciocínio aqui vale para todos os outros casos aqui, tá? RDO com parasítico, a reação que seria competitiva seria a outra, e o caso extremo da RDH-RDO, que teria 4 reações aqui, né? As duas da bateria de interesse, a RDO em paralelo, com a que oxida, e a RDH em paralelo com a espécie que reduz, ok? Bom, medida prática experimental da eficiência catódica e anódica envolvendo RDH e, tá faltando parênteses aqui, e RDO, tá? Ok? Qual que é a reação da eletrólise da água? O pessoal chama de water split, né? Eu tenho a água, a reação global vai ser meio de oxigênio mais 1 mol de hidrogênio. Mas o que interessa para nós na eletroquímica, para acompanhar a eficiência da corrente, são as semi-reações. Então, como é que fica? 2 águas, né? Oxigênio, gasoso, mais 4 prótons, hidratado, mais 4 elétrons, e eu tenho um Z que vai ser de 4 para 1 mol de oxigênio, ok? Tá? Então, beleza. Eu tenho aqui, então, tá? 1 mol de oxigênio, tá? Não de água. Por isso que eu pus 2 aqui, para dar 1 mol aqui, para ficar fácil de trabalhar, tá? E aqui na reação de hidrogênio? Bom, para manter o equilíbrio aqui de 4 elétrons para 4 aqui embaixo está multiplicado, então eu vou ter aqui 4H mais 4 elétrons, vai dar 2 hidrogênio. Como tem que normalizar, eu vou ter, então, 2, né? 2 para cada mol de hidrogênio. Não vai ser 4 elétrons, tá? Ok? Então aqui 4 elétrons por mol, tá certo? Tem 1 mol aqui. Aqui é 2 elétrons por mol, que eu divido, que daria 4, mas divido tudo por 2 aqui. Então simplifica, tá? É assim que se faz, não dá tudo errado, tá? É outra coisa que ela não erra muito, tá? O importante é que é o número de elétrons transferidos por mol da espécie de interesse formada. Agora vamos trabalhar com uma matemática bem simples aqui, que é muito útil, hein? Velocidade da reação faradaica.
variação do número de mols com o tempo, ok? Que isso demonstrou que a corrente elétrica que passa, dividido pela variação do NOx, que a gente está chamando aqui, a variação do estado redox da espécie reduzida oxidada, do estado reduzido oxidado, constante de falha e área do eletrodo. Se eu considero o I dividido pela área do eletrodo, eu chamo esse I de J. Então, J é o I sobre A. Então, toda vez que desapareceu e apareceu o J, o A tem que sumir também, tá? Ok? Que é o conceito de diversidade areal, né? Ou por unidade de área da corrente, né? Distribuição superficial de área. E eu tenho essa equação que funciona muito bem. Essa equação aqui, alguns alunos têm experiência, preferem entender, nossa, mas ela é equação do limite, sim, mas para a maioria dos gases que não condensam fácil, ela vai desviar da realidade com 1, 2, 3% de erro de 2 até 10 atm. Tem algum dos gases, eu não lembro se é oxigênio ou nitrogênio, está no livro do Glaston, A Textbooks of Physical Chemistry. Vai até 22 atm para desviar com 5% de erro. A amônia, não, a amônia sim, por exemplo, a amônia é muito fácil de ser liquefeita, então o PVNRT para a amônia não vai funcionar não. Então para gases que são difíceis de ser liquefeitos, que é o caso do hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Então o PVNRT até uns 2, 3 atm funciona para nós com precisão muito aceitável, tá? Pode pegar qualquer tabela de fugacidade para esses gases, vocês vão ver, tá? Ok? Então vamos usar o PVNRT aqui, não vou usar Van der Waals nem Virial, só para simplificar, tá? Ok? Ah, eu quero minha precisão, usa a função do Virial truncada no terceiro parâmetro. Ou a equação de Etirite, por aí vai. É só para simplificar. Acredita em mim, para a nossa finalidade aqui, ainda mais que a bateria funciona aberta ao meio ambiente, a pressão positora vai ser atmosférica, está tranquilo. Não vai, o erro aqui das outras medidas vai estar muito superior ao erro de usar o PVNRT, tá? Então nós vamos ter aqui o P, o produto P vezes ΔV. Então eu quero provocar no P. Qual que é a variação aqui? Ó? Eu vou manter a pressão opositora fixa, eu quero um ΔV. O R e o T vai ser fixo, ou seja, no caso isotérmico, então eu vou ter do outro lado o quê? Um ΔN. Então no meu PVNRT, para não ter um ΔV aqui, como o RT vai ser constante, tem que ter ΔN. Isolo aqui. Então tem que a variação do número de mols do PVNRT vai ser o P vezes ΔV dividido por RT. Substituo na equação anterior. Eu vou ter então que I sobre ZFA vai ser o P vezes ΔV dividido por ΔT vezes RT. Aí, álgebra simples, se eu substituir, eu vou ter que a corrente média. Por que média? Porque eu vou medir um volume grande. Ok? É vamos dizer, uma velocidade média. Vou explicar depois no instantâneo. Então se eu meço durante, sei lá, 2 horas que eu carreguei minha bateria. Formou 2 ml, eu tenho lá 2 ml, né? 2 horas eu consigo calcular o ΔV sobre ΔT aqui, é o valor médio, não foi ponto a ponto, entendeu? Você pegou o que foi produzido no período todo. Então, eu tenho que a corrente média, tá? Ok? A corrente média de fuga nesse caso aqui, né? Que vai contribuir aqui, tá? Que seria, por exemplo, o J da RDH ou o J da RDO, tá? Ok? Se eu normalizar pela área, né? Vai ser ZF área, pressão, RT. Isso aqui tudo é uma constante, tá? Não dada a condição isotérmica e isobárica. Então eu tenho que a corrente vai ser proporcional ao aumento do volume do gás produzido por tempo, ok? Se for, só fazer a equação compacta, né? Para os dois casos, se for para RDH, o Z aqui, como nós vimos, é 2. Se for para RDO, o Z vai ser 4, ok? Então tá aqui, tá? 4 e 2. Não, professor, eu não quero medir essa questão de volume que o senhor falou em função do tempo. Eu quero medir instantâneo. Então você vai ter que usar um bolhômetro de precisão, tá? É até redundante falar bolhômetro de precisão, porque o bolhômetro ele é o padrão para calibrar. Porque você quer de precisão ter o diâmetro adequado. Vou explicar daqui a pouco. Você tem que usar um fluxômetro, que vai medir uma vazão, que eu estou chamando de V bolinha em cima, onde dV dt, ou seja, a variação infinitesimal do volume com o tempo, vai te dar a vazão instantânea, vai ser o IRT sobre ZFPA, ok? Bom, multiplicando cruzado aqui, eu tenho então a corrente em função de um tempo qualquer, essa corrente vai contribuir aqui para a RDH ou RDO, né? Em função da vazão do gás que eu estou medindo, se é hidrogênio ou se é oxigênio, né? Os parâmetros estão constantes. Se for para RDH, o Z aqui é 0,2, se for para RDO, o Z é 4. Bom, como é que eu mensuro isso? Você pode colocar, então, eu tenho fluxo de altíssima precisão. Tem uma esferinha lá de 1 milímetro e eu consigo medir com uma precisão lascada. Tudo bom, tudo bem.
O certo em eletroquímica é você, como você sabe da estequiometria das espécies envolvidas, é você chutar valores. Por exemplo, aqui, ó. Faça essa conta. Pega a equação e joga em casa. Se você calcula o volume, por exemplo, aqui, aqui isola aqui o V, tá? Se você aplicar para você ter um fluxo, do oxigênio de 0,95 centímetro cúbico por minuto, ou seja, muito baixo, é menos de 1 ml por minuto. Você vai ter que ter uma corrente para RDO, não a total da bateria, só para RDO, corrente full, de 240 mA, que é uma corrente alta, em 298 kelvin e 0,96 atm. Então, aí você já vê que você não pode usar com um fluxômetro com qualquer diâmetro, não. Só tem que ter resolução. Senão o gato está passando, a bolinha, a esferinha vai ficar só fazendo assim. Ó. Você não vai conseguir ter resolução de medir na escala que você quer. Então, provavelmente você vai ter que usar um bolhômetro aí com 2 milímetros, onde que você tem aqui, você aperta a bombinha, joga o sabão e você vê a bolha subindo e vai medindo. Cada ponto, de 5 minutos. Não é instantâneo, mas de 5 minutos você mede. E aí você consegue isso, tá? Fazer a busca na internet, você gasta esses métodos. É um dos métodos que usa, por exemplo, para calibrar o fluxo de gás em cromatógrafo, ok? Tá. Professor, eu quero usar então o método não o método do bolhômetro, porque é difícil essa questão da medida instantânea. Quer usar a velocidade média mesmo. Opa, então você pode fazer assim, ó. Você vai fazer um cálculo, por exemplo. Você vai estimar aqui, ó, eu quero a bateria, minha bateria funciona, por exemplo, funciona com 50 amperes, eu quero supor então que 0,1 ampere vai ser devido a RDO, com eficiência de 1 a 20%. 1 seria o limite inferior do bolhômetro, você vê a resolução mínima dele, e 20% até o máximo, ou seja, o quanto de gás que caberia aqui dentro. Para você saber qual vai ser o diâmetro do tubo e a altura dele. O diâmetro vai controlar a resolução de lei escala, e a altura do tubo, o volume de gás que vai caber dentro dele. Então você vai otimizar esse tubo aqui fazendo um cálculo teórico assim, para você não ficar no escuro, ok? Como é que se usa esse tubo? Você vai preencher com água e colocar ele dentro de um becker bem grande, de uma vasilha, né? Afogado. O que é isso? Você solta e fica aí a coluna de água dentro dele. Então vai ter só água aqui. E você vai ligar, por exemplo, a saída do anólito, uma mangueira aqui e coloca aqui dentro. E deixa. Se tiver produção de oxigênio, vai ficar produzindo a bolha e ela vai fazendo uma camada aqui de gás. Vamos supor que ela parou aqui, ó. Tá? Então aqui ficou só gás, ó. Foi expulsando a água e fazendo gás. O que acontece? A pressão aqui não está igual à atmosférica, porque o nível da água está aqui e o nível do becker maior está aqui. Você vai ter que afogar ele mais com a mão, até que ele chega no nível, agora que o nível do gás está aqui, ó. Então você tem gás para cá e para cá água, você garante que você tem esse nível de referência, ou seja, a pressão interna do oxigênio é igual à pressão de fora atmosférica. Aí você tem um barômetro que ali está funcionando bem, você sabe a pressão atmosférica, é a pressão que você coloca aqui, ó, ok? Então lembra, a pressão interna só é igual à atmosférica, agora você coloca o nível de referência, ou seja, que a água dentro do tubo, onde está o gás aprisionado, ela não está nem abaixo dessa superfície aquosa aqui do becker maior, e nem acima, está no mesmo nível, ok? Aí fica fácil de medir. Esse é um dos métodos mais interessantes, porque como a gente trabalha com descarga em corrente constante, dá para fazer, assumindo que não teve muita mudança na qualidade do material que está catalisando o processo de elétrons, você pode assumir que essa eficiência de corrente não mudou muito com o tempo. Ainda mais que você está fazendo em intervalos curtos, você teve variando, por exemplo, 0,1 tipo, até 10% do estado da carga, do SOC, ok? Do State of Charge. Então, eu prefiro isso, que esse aqui às vezes é muito trabalhoso, tá? Se dependendo do experimento, obviamente vai querer o método da instantânea, mas isso aqui na maioria dos casos resolve bastante o problema, ok? Pode fazer um balanço de massa legal e saber, ó, a eficiência da corrente é tantos por cento. E a precisão é muito boa. Então lembra, a precisão está em você saber estimar de antemão qual que é as dimensões do tubo que você tem que utilizar aqui, ok? Coloquei um tubo largo, professor, que eu medi no máximo 2 milímetros de variação. Pô, 2 milímetros, para você mergulhar na água ali, vai ser o erro do paralaxe às vezes, né? Então você tem que ter uma variação maior, ok? Então tubos mais estreitos e mais longos, ok? Bom, qual que é o próximo tópico do 3.2? Carga e descarga e corrente constante, GCD. Vamos lembrar de algumas coisas. Quando a gente faz um experimento que se aplica um potencial e mede um transiente de corrente, esse gradiente aqui vai mudando com o tempo. É a equação de Cottrell explica, a gente viu nas aulas passadas. Quando você faz o contrário, você aplica uma corrente e mede o transiente de potencial ou de voltagem de cada uma célula,
de 2 eletrodos. Aí o que acontece? Como a corrente é que impõe o gradiente é constante. Então presta atenção aqui, ó. A inclinação aqui é o gradiente, ó. Ele vai afastando aqui, ó. Mas todas essas curvas aqui são paralelas, ó. Ele vai se afastando, no tempo tendendo a zero, ele é a própria constatação de Boole, que é um ponto aqui, né? Ele vai se afastando, até que ele alcança essa reta aqui, alcança o ponto zero com zero. O que é isso? Você exauriu toda a concentração da espécie eletroativa na superfície do eletrodo. Então, você chegou no tempo que chama tau, que é o tempo de transição. Vide a aula de cronopotenciometria, desse curso nosso. Então, se você chegar aqui, aí você vai pegar a reação da frente. É aquela aula que eu fiz no desenho assim, ó. Então, tá aqui a reação de interesse, de repente faz isso, ó. E solta para a reação da frente. Tem que evitar o tempo de transição, isso aqui, ó. Aqui está o nosso tal. Passou dele, pega a reação da frente. PRDO aqui, e aqui teria um tempo de transição, RDH. Como é que faz para evitar isso? Um dos truques, se eu trabalhar com tempo de descarga e tempo de carga, por exemplo, de 0 menor ou igual a 0,8 tal, faz isso tudo prévio. Aí você evita de ter reação de desprendimento, porque você está descarregando demais a bateria ou carregando mais do que precisa. Ou trabalhar com a descarga que resta deixando pelo menos 20% do estado da carga dela, para você não chegar muito próximo, com uma concentração muito baixa das espécies eletroativas, para você forçar. O que acontece? Você vai reduzindo ferro 2, ferro 3, a concentração de 5 milimolar, de 5 molar, 2 molar, desculpa, 1 molar, 0,5 molar, tem 10 milimolar. E a água continua, qual que é a atividade da água? 55 mol por litro, aproximadamente. Então, a água está muito mais concentrada, como a cinética de reação depende da concentração, você diminui, não acabou a espécie ainda, mas a reação competitiva, por exemplo, de hidrogênio, oxigênio, vai aumentar muito, porque a atividade dela é muito maior. Então não é muito interessante você fazer uma bateria, uma descarga HFB, mais que 80%, ou seja, tem que deixar pelo menos 20% do estado da carga dela, ok? Se ela está muito bem comportada, deixa 10%, mas tem que fazer experimentalmente, colocando os medidores de fluxo aqui, ó, na saída do católico, na saída do anódo, e ver se não vai ter desnivelamento. Esse é um dos grandes. Se você não está preocupado em medir fluxo, só quer saber se tem ou não a reação parasítica, você coloca aqui, então, 2 tubos afogados na saída, hermeticamente fechados, e vai vendo se vai formando algum gás. E vai vendo. Se formou, com o tempo, obviamente, a eletrose meio longo. Não estou preocupado em medir a perfeição, mas você, formou. Então o que acontece? Aqui você está indo em condições muito atrevidas, vamos dizer. Você está indo baixando muito o estado da carga, está pegando a reação da frente, seria no caso da reação dos de oxigênio ou de hidrogênio. Então volta, não descarrega isso tudo. Sua bateria está funcionando no estado normal, você está descarregando demais. Está faltando espécie eletroativa, ao que você aplica a corrente requerida, por exemplo, sei lá, 200 mA/s. Certo? Bom, então, vamos lembrar então. O coeficiente de transporte de massa, aqui do ponto de vista teórico, é o coeficiente de fusão dividido pela camada de fusão de inércia, né? Do ponto de vista prático, ele é menos. Lembrando que o gradiente é oposto, né? É contra o gradiente. A variação da concentração do óxido do rédio, depende se está falando da carga da descarga, tá? Do anodo do catódo, do anodo do catódo, por ΔX, tá? Essa quantidade aqui é uma constante do experimento que? Galvanostático. Tá, ok? Não potenciostático, galvanostático. Então, o experimento galvanostático tem a característica de imprimir um coeficiente de transporte de massa constante, enquanto a espécie eletroativa de interesse estiver ali na superfície do eletrodo. Ela acabou, aí vem a reação da frente, aí tem variação, tá ok? Essa curva aqui, que eu escrevi, desenhei na verdade, né? A carga e a descarga sobrepostas, né? Só para economizar espaço, agora eu vou escrever de forma didática. Então, lembrando, alguns livros têm erro, eles colocam aqui o ponto zero, que não é o ponto zero, tá? Essa linha aqui, ela é o OCD da bateria. Tá? Você montou sua bateria, tá? Ela tem um potencial, sei lá, de 1,54 volts, tá? O circuito está aberto, você não está drenando corrente nela, nem oferecendo, então é de equilíbrio, tá? Essa linha preta aqui. Se eu descarrego, essa curva vermelha aqui, ó, é abaixo, tá? Até chegar no valor aqui, que eu falei de zero, diminuiu só aqui 80%, sobrou 20% aqui, então não chegou na parte de pegar a transição, a reação da frente. Então tá aqui. Opa, agora eu inverti a polaridade para recarregar a minha bateria. Então tá aqui, ela vai carregar, então ela descarrega abaixo do OCV e carrega acima do OCV. Até um tempo de carga que costuma ser a maioria das vezes igual, esse aqui ficou 1000 segundos, aqui também vai ser 1000 segundos, ok? E carrega acima.
Bom, então lembrando então, o tempo de descarga menor que o tal significa o seguinte, então vai pegar a reação na frente do eletrodo e o tempo de carga também menor que o tal. Então que esse tempo de transição que aparece nessa equação aqui, tá? Vide a aula de cronopotentiometria. E tem uns erros nos livros que é o seguinte, você vê descarga aqui, ó, negativa, em voltagem negativa. Isso não faz o mínimo sentido, porque quando você faz experimento de 3 eletrodos, tudo bem, existe voltagem negativa, potencial de eletrodo negativo, mas voltagem de céu negativa não tem jeito. Com o menor estado da carga da bateria, que é zero, ele vai corresponder ao de potencial de zero. Então, o menor que a bateria pode descarregar, então a voltagem aqui de zero, totalmente descarregada. Ah, professor, por que tem no experimento aqui? Porque o potenciostato ou a fonte de corrente que você usou, você forçou a reação. Você forçou a reação, você foi reduzindo, por exemplo, dando um exemplo, reduzindo a espécie, aí acabou aquela espécie, você pegou hidrogênio para reduzir hidrogênio. E gerou uma corrente negativa aqui. Então presta atenção, no zero, o potencial químico aqui, a partir daqui, ele se torna positivo. Então só vai ocorrer alguma coisa se tiver um agente externo. Então não faz sentido descarregar com voltagem aqui negativa. Não faz nenhum sentido, tá? Não existe bateria que descarrega com voltagem negativa, tá? Pelo amor de Deus. Então, do ponto de vista, professor, eu não sei cálculo, não sei nada. Como é que eu sei se essa eficiência aqui tá boa de potencial? Recorta, imprime esse gráfico, recorta essa parte vermelha aqui, embola o papel, recorta essa parte vermelha aqui, embola o papel e pesa as duas na balança. Se der a mesma massa, você sabe que o tempo de descarga não foi igual ao outro, que você sabe que o tanto de Coulomb que foi para a direita foi para a esquerda. Foi para a reação reversa, aliás, né? Então, o que acontece? Você está falando que pelo menos a eficiência do potencial está de 100%, ok? E vai ver aqui um pouco. Porque aí sabendo que não tem, se olhou lá no monitor seu, não está gerando nenhum dos tubinhos afogados, tem gás nele, ok? Bom, vamos falar um pouco agora do perfil de descarga da GCD e a equação de Schaeffer. Eu falei da equação de Schaeffer lá no inicial combustível, tá? Vamos botar com ela, que é até utilizada aqui também, tá? A equação de Schaeffer é aquela equação semi-empírica, né? Então ela tem que o potencial, vai ser o potencial de equilíbrio, mas é uma constante, que aqui é a carga, né? Dividido pela carga, menos JT, que é a carga drenada da bateria. Vamos supor que a carga aqui da bateria, você tinha uma bateria, sei lá, de 500 milicoulomb, bateria pequena, 500 milicoulomb. Então esse valor aqui é o fixo da bateria no tempo zero, e eu fui drenando aqui, a JT vai ter unidade de carga, então a função do tempo vai drenando, né? Quando você for aplicando, você vai tirando até zerar a carga da bateria, ok? Tá? Obviamente, se você zerar tudo, vai dar indeterminação, né? Porque se aqui for, o JT for igual a Q, vai dar divisão por zero, e divisão por zero não existe, né? Ok? Então você pode ir até 99,99, mas não pode 99%, mas não pode ser 100% de consumir a carga da bateria na descarga, tá? Ok? Tem a constante A exponencial de menos JT sobre Q, ok? E menos J ômega, que é a contribuição ômica, né? Da SR, participativa devido à resistividade de todas as existências ômicas no CR. Então, quais são os parâmetros descritores do comportamento da RFB? Né? Aí aqui eu estou falando RFB, tá? Anodo e cátodo junto, é diferente do potencial de célula, tá? É U, não é I, não é potencial de eletrodo. Sistema experimento de 2 eletrodos, tá? Vai ser o K, o Q, tá? Que é a energia estocada, tá? Ok? O A, esse parâmetro A, o B, o R ômega e o potencial de equilíbrio. Nossa, professor, eu sei que a natureza da reação da bateria é muito bem conhecida, então o potencial de equilíbrio dela é sempre esse. Então tira daqui, ó. Ele não é mais só variável. Ó, professor, eu fiz experimento de impedância, o experimento de impedância mostrou que esse R ômega aí também é sempre fixo na minha bateria. Então cai fora ele. Ó, professor, eu sempre começo com o mesmo valor da carga, eu quero saber só com o mesmo valor da carga descarregando aqui em várias correntes. Como é que se está evoluindo os parâmetros cinéticos? Então soma com o Q, o seu Q inicial vai ser sempre o mesmo. Aí vai sobrar o quê? O parâmetro K, parâmetro A e parâmetro B. Você vai começar sempre no estado da carga, você subir o valor da SR e descarregar só em valor de corrente diferente. Aí vira a equação simples de 3 parâmetros. Ok? Porque a natureza da reação não mudou, o potencial de equilíbrio é o mesmo. Você está usando sempre a mesma SR, a célula não foi modificada. A carga inicial é igual, beleza, porque o sistema é uma concentração dada no nódulo catódico, vai dar sempre a mesma carga com a bateria, os dois estequiométricos, você está só variando a corrente. Tudo bem, você vai ter a equação de 3 parâmetros. Bem? Ok? Tranquilo. Figuras de mérito obtidas da GCD, ou seja, corrente constante, tá? Vamos falar de energia e potência. O que é a potência? É a velocidade com que você converte a energia elétrica, né?
Ok, energia é joule por... A potência vai ser watt, que é joule por segundo, certo? Não vamos confundir algumas coisas, tá? A potência dissipada, que é I vezes U, que também é U quadrado sobre R, ou que é R vezes E ao quadrado, a gente usa ela para calcular aquecimento, devido a contribuições dos efeitos ômicos, né, dissipativos, né? Tá? Isso aqui é uma coisa. Estou falando aqui agora da potência útil, que eu chamo de PU aqui, tá? Que é aquela que vai realizar o trabalho elétrico, externo, tá tudo tranquilo, ok? Então, nossa energia, de acordo com a GCD, ela é a corrente da GCD, tá? Fatorado aqui na GCD, obviamente, a corrente é constante, né? Que vai de 0 até o tempo de descarga, U vezes dt. O que significa isso aqui, U vezes dt? Essa é a integração aqui, ó. Tá? Ok? A área abaixo da curva, ou acima da curva, se você está falando em carga ou descarga, né? Ok? Então, você pega a corrente que você aplicou, faz a integração numérica, né? Aqui, ó, né? Dessa área abaixo da curva, ou acima da curva. Aí você descobre essa integral. Se você integral aqui, ela descoberta cada caso. Ou você faz a regressão no polinômio e integra ele, ou você calcula a numérica no origem mesmo, por exemplo, que é muito mais fácil no MATLAB, tá? Joga aqui, multiplica pela corrente, você sabe, porque você tem uma área aqui que vai ter unidade de volt vezes segundo. Volt vezes segundo vezes ampere vai ter unidade de joule. Ok? E a potência? A potência, você vai pegar o valor que deu aqui dessa integração ali e dividir pelo tempo da descarga. Ah, mas isso aqui tudo ocorreu, por exemplo, em 500 segundos. Divide por 500 segundos, você vai ter um watt. A unidade de potência, certo? Então isso aqui é tranquilo, porque vem de leis fundamentais, né? Agora, o que acontece? O problema é na definição de eficiência de voltagem, que em vários livros e artigos define de várias formas. Quais são as formas definidas? Por exemplo, que a eficiência da voltagem para descarga é o potencial da descarga num tempo qualquer, por isso está aqui em função de t, dividido pelo OCV. Ok? Tudo bem, o OCV está sempre aqui, ó, em cima, aqui está embaixo, então vai dar um valor no máximo próximo de 1 ou menor que 1. Então está certo, a eficiência é um valor no máximo 1 menor que 1, nesse tipo de eficiência aqui, né? Ele viu que tem aquela termoneutra que dá um probleminha e outra história no começo do curso. E da carga? Aí tem que trocar, tem que ser o OCV em cima e o potencial de descarga de carga ficou no denominador. Por quê? Porque na carga a voltagem vai ser acima do OCV. Então se você dividir isso por isso, vai dar menor que 1. Então vai ser o contrário, tá? Você vai dividir, vai pegar esse aqui e dividir por esse. Aí você vai ter a questão de trabalhar com o número entre 0 e 1, ok? E se eu quiser uma eficiência média, que não é no ponto, não é uma eficiência, como se diz assim, ponto a ponto, igual aqui estou falando. Faz o seguinte, ó, você pega essa área, como eu tinha adiantado aqui, ó, a área abaixo da curva, a área acima da curva, ou seja, a de 0 até t de carga, aqui, desculpa, 0 até t de carga, 0 até t de descarga e divide uma pela outra, tá? A gente divide o carregamento pelo descarregamento, tá? Ok? Por quê? Porque na maioria das vezes o descarga é com eficiência de 100%. E a perda está na hora da carga, tem mais termos a ser vencido por barreira de ativação na hora da carga. Então, vai dar essa questão aqui, tá? Então, ele define dessa forma. Mas isso é arbitrário. O que importa por essa parte é o seguinte: se você tem eficiência 100% de corrente, e se essa área é igual a essa, com o mesmo tempo de carga ou descarga, a mesma corrente, obviamente, você tem que a eficiência da voltagem é a mesma, ok? Do ponto de vista médio, tá? Ok? Então, isso aqui, média, tem a ver com integral, tá? Abaixo da curva, acima da curva. A instantânea tem a ver com ponto a ponto. Você sabe calcular ponto a ponto aqui. O que é isso, ponto a ponto? Esse gráfico só tem 100 pontos. Cada ponto desse você vai dividir pelo valor que você vê. Ou aqui no caso, você vai pegar o OCV e dividir por seus 100 pontos, ok? Tá? Então, aqui então nós vamos pegar a questão do... Desculpa, aqui está trocado, tá? Aqui é o tempo de descarga. Vamos usar o tempo de carga, porque a eficiência na carga que costuma ser maior, ser menor dessa área aqui vai ser maior, tá? Uma área menor com área maior vai dar um número menor do que 20, ok? Alguns livros têm invertido, tá? Tem algum problema na literatura com isso, tá? Lembre-se, a gente trabalha com eficiência, o número entre 0 e 1. Tem que ter um critério padrão de medir esse número, ok? Lembrando que a eletroquímica a gente tem a eficiência total, que é o produto da eficiência coulombica, eficiência de potencial, né?
e a gente faz aquela multiplicação, como foi na aula de célula combustível, tá? Mas quase ninguém faz isso na prática. Você faz esse mede as individuais e fala o valor delas, ok? Bom, então, esse fio, tá? Fica nessa aula nossa, eficiência de potencial ou voltagem, tá? Potencial de célula ou voltagem, tá? Os puristas odeiam falar em voltagem de célula, tá? Potencial de célula. Já engenheiro gosta de falar mais em voltagem de célula, pus os dois para agradar todo mundo, tá? Ok? Então, bom, e a questão da ciclabilidade? Nós vamos ver depois na aula de modelagem que esse tipo de célula aqui, né, que tem uma bomba aqui que vai circular o eletrólito, o católito e o anólito, o modelo dela é de batelada e recirculação. A gente vai ver que pode assumir modelo de mistura perfeita, de um tanque continuamente agitado, ou plug flow, que é o famoso reator pistonado, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Independente disso, já adianta assim, ó. O que acontece? Em cada passagem do eletrodo na célula, que vai de cima a potência, ele volta para o reservatório numa concentração um pouquinho inferior, certo? Então, em cada passagem, o potencial decai um pouco. Decai, porque você vai estar variando o estado da carga, aí você cicla de novo. Vai decaindo. Até que quando você cicla ali 1000 vezes, que correspondeu a você reduzir o estado da carga de 100% a 0%, a bateria vai chegar no potencial, vai tender a 0. Então, à medida que vai ciclando, o potencial vai baixando, porque a razão, o oxi-head, na questão aqui do coisa, vai variando bastante do reservatório, ok? Então você vai e lembra o seguinte, um dos grandes erros que os alunos cometem, nós estamos trabalhando aqui concentração, não continuidade, e na equação de inércia é a linha da atividade. Então presta atenção, quando você tem uma razão, 1 mol por litro da espécie oxidada, 1 mol por litro da espécie reduzida, cancela a linha, vai dar 0, sumiu. Você tem 100 milimolar do óxido redo, some. 10 milimolar, 1 milimolar, 1 micromolar, tudo vai anular no logaritmo. Só que o que acontece? De 10 milimolar para baixo, a atividade das espécies para a gente é unitária. Então não vai dar desvio da equação de Nernst. Então aquela concentração que está ali vai refletir no potencial de célula verdadeiro de equilíbrio. Se você está falando de 100 milimolar para cima, não vai dar certo. A menos você tenha os valores corretos dos coeficientes de atividade das espécies. Então presta atenção nisso, tá? Isso aqui não é tão simples. Eu estou mostrando com cada passagem, a gente tende a variar o estado da carga, o potencial tende a variar, ok? Não é tão simples igual parece que alguns livros contam, tá? Porque na maioria das vezes a gente não conhece o gama mais ou menos, que é o coeficiente de atividade mais ou menos das espécies que estão circulando na bateria. Principalmente ainda em função da concentração. Então é muito difícil aplicar a equação de Nernstiana para esse caso, tá? Ah, professor, eu quero estudar a bateria do ponto de vista usando Nernst. Então faz uma solução diluída e tenta garantir que não vai ter RDO, porque é uma corrente baixinha, vai diminuir de 100 milimolar para 10 milimolar, ou de 10 milimolar para 1 milimolar, e aplicar uma corrente bem baixinha para não provocar reações paralelas. Faça isso, que você vai estar nas condições bastante diluídas, em que o gama mais ou menos vai ser controlado pelo eletrodo suporte, vai ser constante, tem essa questão também, né? O eletrodo suporte, ele faz com que o gama seja constante para a espécie minoritária, mas se a espécie está oxidando, ela é praticamente a própria eletrodo suporte, que é o caso da RFB, embora faça-se ajuste de pH, mas a concentração dos metais dissolvidos é o próprio eletrodo suporte, aí você está variando a própria concentração do eletrodo suporte, então um gama mais ou menos vai variar, virou bagunça. Então, não espere a equação de inércia funcionar bonito para esses casos, ok? Tá? O que se faz às vezes, que é muito prático, vou falar agora, é o que chama de potencial redox. Você coloca o reator de platina, por exemplo, no reservatório do anólito ou do católito e vai monitorando o potencial redox em função do tempo. Aí sim, que o potencial. Aí no eletrodo de platina ele vai esse par redox, se tiver uma reversibilidade muito boa, vai responder a NERT. O potencial tem que ser o RFB verdadeiro, não pode envolver eletroposição, né? Não pode ser espécie que tenha a ver com a eletroposição. Tem que ser aquelas RFB que todas as espécies são solúveis no anóloto, todas são solúveis no catódo. Par verdadeiro. Aí você consegue monitorar o potencial de oxidação, que reflete bastante essa realidade aqui. Porque ele é um valor mensurado verdadeiro que responde a Nernst, ok? Isso está explicado no livro do Skug, Euler e Niemann, na parte de potencial redox, e em livros de físico-química, ok? E em eletroquímica também, mas é só pegar um livro de físico-química. Vamos dar um exemplo aqui de monitorar esse potencial
Tipo assim, vamos facilitar o cenário, porque essa aula vai ser em torno de 3 aulas de modelagem. Primeira coisa que eu quero fazer agora, eu quero colocar aqui, ó, um eletrodo de referência aqui, dentro desse compartimento, e outro aqui dentro, tá? Primeiro eu vou mensurar tudo que ocorre aqui no meu católito, dentro do reator, tá, ok? E depois do meu anódoto, dentro do reator, tá? Esquece o reservatório, vou colocar aí para ficar mais próximo possível do eletrodo. Bom, então o que acontece? Para ter a menor queda ônica possível, eu quero dizer, né? Vamos fazer uma modelagem aqui, ó. Sistema RFB, do tipo alterado da circulação. Eu quero ver a variação do potencial de eletrodo, agora não é potencial de célula, porque vai ter sistema de 3 eletrodos, tá? Embora a bateria vai estar funcionando normalmente, nós vamos medir não o potencial do anódoto em relação ao catódoto. Eu quero medir a diferença do potencial do anôdo do catódoto em relação ao eletrodo de referência, eletrodo de calibrante saturado, certo? Então eu posso fazer medidas individuais, faço uma corrida experimental só para medir como é que o potencial do anodo varia, e depois eu faço uma do catódoto. Se eu tenho um bipotenciostato, eu consigo fazer as duas ao mesmo tempo, certo? Não tenho bipotenciostato, faz tudo para um, depois faz tudo para outro. Estou assumindo que nesse tudo para um, tudo para outro, a integridade dos eletrodos se mantém a mesma, ok? Do eletrodo também. Bom, experimento galvanostático, corrente constante, vamos considerar primeiro então a descarga. No livro do Pletcher Walsh, né, Industrial Electrochemistry, tem a maioria das equações que eu vou falar aqui hoje. Mas no final desse curso, que é depois de 2 aulas, eu vou passar aqui a lista dos trabalhos pioneiros da engenharia eletroquímica, que é o que a maioria dos livros usam, tá? Ok? Tá? Até para dar divulgação a quem realmente botou o ovo em pé, né? Resumindo, o que o Flashman fez, o que o pessoal, a turma do Pletcher Walsh fizeram, o que antes deles o professor Keith Scott fez, por exemplo, Newman, Tobias. Eu vou falar os artigos principais da engenharia eletroquímica, tá? Que é de onde saem todas as equações que a gente chama os livros aí. O resto é microcinética. É mais isso, tá? As equações de trabalho principais são nesses artigos que eu vou falar depois. Então, a gente tem que a concentração da espécie redox do tempo, ela evolui como? Com a eficiência da corrente, vezes a corrente, o tempo, o estado da carga, o Z, o F, né? Que é o NOx que a gente fala, né? Do cronista de fala do iniciante, o F e o volume, tá? Esse volume aqui, VR minúsculo. Ele é o volume da câmara do reator, tá? Ok? Só para simplificar, tá? E aí depois uma coisa bem mais robusta que isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui mais para introduzir para o aluno agora, para ele estudar isso aqui tudo, para chegar na próxima aula e falar, ele está entendendo mais sobre a RFB, que eu vou fazer uma modelagem mais completa, envolvendo os conceitos de reatores padrões, tá? Continuamente agitado e do tipo pistonado, que é a teoria proposta por Walker e seu orientador na época, né? Que foi o professor Tony Bragg, que foi orientador da Journal Applied Electrochemistry por vários anos. Esse artigo de 1971, todo mundo cita aí. Todas as equações importantes da parte de recirculação estão nesse artigo, tá? Vamos lá fazer depois. Ele tem uma transformada de Laplace tão grande lá que ninguém tem coragem de fazer outra parecida. Então, presta atenção. Então aqui nós temos a equação padrão, balanço de massa. A concentração do óxido no tempo t é a concentração do óxido no tempo zero, mesmo a concentração do rédio no tempo qualquer. Lembra? O óxido é o que vira rédio, o rédio vira óxido, então o balanço de massa tem a ver com a conversão de um no outro, né? Então dá 2 em 1. Eu tenho que a concentração do óxido, então qualquer vai ser a concentração do óxido inicial menos a eficiência da corrente, o I, o T, dividido por ZFV. Sendo, assumindo um comportamento nernstiano, tá? Presta atenção. Atividade da espécie. Dado para a equação na forma mais aqui, ou seja, está na forma Ox sobre Red, se fosse menos seria Red sobre Ox, que é o que aí o PAC gosta, né? Mas só que para ficar mais fácil aqui, porque eu considerei primeira descarga, vou Ox sobre Red, tá? Substituindo a 3 na 4, nós vamos ter então aqui a expressão, o potencial do eletrodo vai variar, vai ser o potencial padrão, RT sobre CF, LN. Dessa expressão aqui, não vou repetir que está tudo aqui definido os termos, tá? Ok? Essa equação 5 aqui, ela se aplica tanto que o aluno às vezes fica na dúvida, nossa, mas eu estou falando só de inertes, não, mas como nós estamos com um sistema de recirculação em fluxo de invasão constante, tá? Ok? E nós estamos assumindo uma condição de estado estacionário do fluido, né?
onde as propriedades são uniformes ao redor de todo o reator, né, da tubulação, não da velocidade. Então, nós temos o seguinte, ó, que o sobrepotencial de transporte de massa, primeiro, que ela vai se aplicar tanto para o controle cinético, né, que é o que a gente chama de ativação, tanto para o controle do transporte de massa, ok? Então, qual que é, lembrando das aulas que a gente viu anterior, que é as aulas de cronopotenciometria e cronometria? A eficiência da corrente por controle de massa, ela depende do tempo, por causa disso que eu falei. À medida que o tempo vai, chega num certo tempo, que atinge o tal do tempo de transição, onde vem a reação na frente, aí a eficiência da corrente vai bagunçar tudo, vai tender a ser 100% para a reação que não é de interesse. Então, aqui na vizinhança de 90 por exemplo, de 90 do estado da carga para redução de 90% a 100% do estado da carga, de redução, já começa a ter uma zona nebulosa aí, onde a eficiência, a reação competitiva já começa a ocorrer. Um erro grande do aluno que trabalha com bateria RFB ou com tantas outras é ele achar que existe uma zona limpa, totalmente branca à esquerda e negra à direita, onde só a partir de T igual a tal que começa a eficiência da corrente a decair. Não. Aqui você tem uma zona nebulosa, aqui, por isso que eu estou indicando aqui o valor de deixar um 20% aqui de valor para você fugir dessa zona. Por quê? Pela questão que eu falei. O metal vai caindo de mol para milimolar e aqui você tem a água a 55 mol por litro. Vamos fugir disso. Então você garante isso aqui, ó, num intervalo mais amplo para fugir dessa questão aqui, ok? Substituindo aqui, nós vamos ter então essa expressão, por isso que eu marquei de vermelho. As equações em azul são só as equações para chegar na equação que a gente quer, né? A de vermelho é essa daqui. Então, essa equação, ela vai te fazer então, a sua potencial de ativação não é função do tempo. Não é função do tempo. Porque o seu potencial de ativação, quando você fixa a corrente, ele está fixo. Ok? Ele é invariante, seu potencial de ativação. Você fixou a corrente na equação do Freibaum, então o seu potencial está fixo. Mas quando você fixa a corrente, o transporte de massa é flutuante, entendeu? Essa é a questão. Fixou a corrente, você fixa o potencial, tá? Então a eficiência não vai depender do tempo. Ah, não. Mas e a questão do transporte de massa aí? Não, porque o gradiente vai, embora a inclinação seja meio, vai vir caminhando até pegar a reação da frente e bagunçar tudo. Lembrando que tem a zona nebulosa, onde começa a ter eficiência misturada ali, até diminuir, tá? Eu quero dizer o seguinte, não é que a esquerda que é 100% e a direita aqui vai ser 0%, não, vai ter um termo transitório aqui, ó, onde a corrente começa a ter 99, 88, 55, até você ter só a da frente com 0%, tá? Isso ocorre na região de transição, de estado da carga, tá? Ok? Então no tópico 4.1, nós vamos assumir o seguinte, que é, por que vamos assumir? Estou pegando os casos mais convencionais, tá? Das baterias de RFB. Que o sobrepotencial de transporte de massa é muito mais sobre o potencial de ativação. Por quê? Porque a gente trabalha com densidade de corrente alta, 100, 200, às vezes até 300 mA por centímetro quadrado. Quando você aplica o sobrepotencial muito alto, na equação do Freibaum, a gente vai ter que a gente força o que chama de reversibilidade cinética forçada, porque você vai estar muito afastado do potencial de equilíbrio. Então a transferência eletrônica fica muito facilitada. Como ela vai ficar muito facilitada, o que vai demandar mais é o transporte de massa, porque o transporte de massa ele é independente do potencial, né? Embora de forma direta, embora dependa de forma indireta, né? Porque as peças que são geradas pela diferença de potencial, que gera oxidação, que vai gerar o gradiente, como viu nas aulas passadas. Né? Pelo amor de Deus, gente, quem não entendeu alguma coisa, assiste as aulas passadas, tá? Que se for repetir tudo aqui não dá certo. Então, a gente vai ver o que chama de cinética global de primeira ordem. O que é isso? Tá? E a eficiência de corrente, 100%. Vamos assumir isso. Tá? Ou seja, estamos escolhendo as condições experimentais que aplicam a corrente, vai ter um abaixamento do estado da carga, que não vai chegar na zona de transição. Então, a minha espécie redox funciona dentro da estabilidade da água, então não tem fuga, não tem corrente parasita, tá? 100% de eficiência de corrente, para essa interesse, tá? O que é um processo de primeira ordem em cinética química, para quem não lembra? Toda equação que se escreve aqui, ó, o Ln da concentração sobre a concentração inicial igual a menos a constante cinética vezes tempo, onde aqui é a segunda, aqui é a segunda menos 1, isso aqui chama-se reação de primeira ordem, tá? Ok? Obviamente, se você tirar o expoente dos dois lados, fica C igual a C0 exponencial de menos KT. Então, a taxa de decaimento da reação de primeira ordem verdadeira, ela é
C, o ácido azeto exponencial de K3, ou seja, a concentração da espécie decai de forma logarítmica, pode ser lenta ou rápida, se o K aqui for pequeno e aqui se o K for grande, né? Mas é tudo exponencial, tá com o tempo. Então isso é uma cinética de primeira ordem, sem entrar em detalhe em curso de cinética, tá? Bom, e no caso de quando tem transporte de massa envolvido? A equação é degenerada, é a mesma, só que aqui é um K estrela. Não é uma constante que é verdadeira. Essa constante estrela é o quê? O coeficiente de transporte de massa vezes a área do eletrodo. Aí depende, você vai expressar ela de fluido, explicando no livro, muito bem explicado isso no livro Industrial Electrochemistry do Pletcher e Walsh, que eu falo na aula da ementa, né? Que eu vou falar um pouco depois também na frente desse curso. Você pode expressar a área do eletrodo como sendo a área superficial, área volumétrica, área por volume do eletrodo confinado nos canais, depende de como o reator funciona, qual que você acha que é a melhor figura de mérito, ok? Então pode expressar essa área aqui de 3 jeitos diferentes, tá? Está muito bem explicado no livro, não vou entrar em detalhe. Vamos assumir que a área geométrica, tá? Centímetro quadrado do eletrodo, tá? Dividido pelo volume do eletrodo confinado dentro do reator, ok? Então tá aqui. Então é um processo de primeira ordem. Pseudo de primeira ordem, mas é de primeira ordem aqui, ó. É só pseudo que é um K estrela, não um K verdadeiro, ok? Então tudo bem, isso aqui é um processo de primeira ordem. Primeira ordem não sempre obedece, você aprende isso para quem não é da área de química e geoquímica. Balanço de massa. Sua concentração de rédio no tempo qualquer, a concentração do rédio no tempo zero, mais a concentração do óxido no tempo zero e a mesma concentração do óxido. É assim que faz mandar. O que é rédio vira óxido, o óxido vira rédio, tá? Ok? Então, da equação 6 em 7, nós vamos ter essa expressão aqui, ó. Ok? Simples, só substituição, tá? 8 em 4, eu tenho essa, tá? Invertendo o logaritmo para ficar mais fácil de interpretar a equação, ou seja, se eu troco o sinal aqui, o que é denominador vira numerador, numerador vira denominador. Eu tenho essa equação aqui, ó. Aí eu tenho, então, a equação de como é que varia o potencial, tá? Ok? Na descarga, tá? Potencial do eletrodo, o potencial padrão menos RTZF, essa questão, essa quantidade toda dentro da chave aqui, ó. Então vai entrar aqui o parâmetro K, tá? Que aparece aqui e aparece aqui, ó. Esse é o nosso parâmetro de interesse. Por quê? Porque a concentração do RED e do óxido na condição inicial, ela é conhecida. E se você ainda fez equimolar, isso aqui vai dar 1. Então, essa equação vai te mostrar como é que o potencial flutua em função do tempo, a variável, então, aqui é E em função do tempo, né? Por um processo dinâmico de recirculação, né? Usando a tua referência, por isso que aqui é E e não é U, né? Em função da cinética. Essa cinética, ela reflete isso aqui, ó, do ponto de vista prático, ó. A taxa de conversão, a gente vai ver depois, por passagem no reator. Se a cinética é muito lenta, essa curva, o decremento dela é bem suave. Se essa cinética é muito acentuada, ela é bem assim, ó. Opa! Logo já decai para o valor desejado de conversão que você quer por passagem. A gente vai ver isso na próxima aula, tá ok? É o que eu falei aqui, ó. Então o reator pistonado ruim, vai ver, é o que por cada conversão, por passagem, esse decremento é muito monotônico. Quando ela é bem acentuada assim, é o desejado. Inclusive a gente fala aí na aula do célula combustível, né? Célula combustível não tem recirculação, é passagem única, reator é passagem única, né? A gente quer na célula combustível que vocês falaram que seja tão alta que a hora que ele cai aqui, por exemplo, cai para 99%. Você ter só 0,01% de desperdício do combustível comburente. Entendeu? Como é passagem única, você quer que tudo seja convertido em uma única passagem. RFB não, você vai dosar a conversão por passagem, isso tem que ser otimizado com velocidade a vazão do fluido, do anóde do catódo, a área do eletrodo e o volume confinado dentro do reator, ok? Esse é o nosso conversor, que é a nossa bateria, né? Eu falo reator porque vai operar em forma galvanostática ou eletrodizador, que ele está na descarga ou na carga. Bom, então essa expressão aqui vai ser para a descarga. E para a carga? Na carga, você inverte aqui, tá? Então aqui na descarga fica menos, na carga fica mais, aqui fica igual, não muda, só que aqui é o RED sobre óxido e na reação da carga vai ser, aqui é RED sobre óxido, aqui vai ser óxido sobre RED e a parte aqui fica igual, tá? Ok? O que é o legal? É o valor, vou fazer o que eu sempre falo.
Pega o OD, vai lá no Builder Function, que é o F8, insere a função, conta as variáveis aqui e brinca com essa equação aqui, ó. Injeta ela no OD lá e simula para vários cenários possíveis. Quais são os cenários possíveis aqui? Se o RPZF vai ser constante, você dá um número aqui para isso, colocando os valores aqui. Aqui você pode considerar sendo igual a 1, por exemplo, qualquer solução aqui molar, você colocar 1 mol com 1 mol, 2 mol com 2 mol, vai dar 1, então você põe 1 aqui, e vê como é que essa equação flutua o jeitão dela em função do K. Aí o K sim, você varia o K. Lembrando que o K vezes T, isso aqui tem que ser dimensional, ele vai ter unidade de segundo a menos 1. Então você bota um K alto, por exemplo, de 1 segundo a menos 1, até um K de 1 milissegundo, de 0,001 segundo a menos 1. Ok? E vai ver como é que vai ir o perfil. Já desenho para você, ó, a simulação da equação 5. Tá? Ok? Para uma eficiência igual a 1, eficiência da corrente aqui, igual a 1 para tanto para o óculos quanto para o resto, o que acontece em qualquer um dos eletrodos, lembra que essa equação pode ser usada tanto para o anôdo quanto para a catóda. A decaimento vai ser quase linear e cai abruptamente. Ok? Porque você vai consumir rápido as espécies. Porque a eficiência é 100%. Todos os coulombs que vai passar ali é para reação de interesse. Tá? Lembrando que o eixo X aqui é I vezes T ou Q. Lembra por quê? I vezes T, a corrente que se aplica, vezes o tempo, né, tem a unidade de carga. Tá ok? Então você pode converter para carga e fazer aqui por coulomb, como é que o potencial varia com os coulomb que foram passados. Lembrando que você tem como calcular aqui, ó, com essa equação, qual que é o coulomb total da sua bateria. Você coloca aqui a massa, a molaridade e o estado redox. Você calcular, minha bateria é pequena, ela tem 500 milicoulomb. Você sabe aqui. Aí você vem aqui, ó, e coloca nessa equação aqui. Pô, meu estado da carga massa é 500 milicoulomb. Então o tempo máximo do seu experimento aqui, ó, tem que ser 500 milicoulomb. Aí você vai aqui brincando até você... Como é que você faz para chegar no potencial que decaiu até atingir 500 milicoulomb? Pode ser assim que você pode brincar com essa equação. E como é que você pode simular também? Opa, eu tenho RDO, o experimento do bolhômetro mostrou, ou usando o tubo invertido, que eu tenho uma perda de 10% de eficiência para RDO, por exemplo, e de 5% de perda para RDH. Não sei, estou chutando. Aí você vai simular, você vai ver que aí o potencial vai se manter mais longo, por quê? Você está perdendo carga para reação de interesse, você está produzindo oxigênio e hidrogênio, e isso não mexe no potencial da sua célula. O que mexe no potencial da sua célula são os íons determinantes do potencial, que são as espécies de par-redox e RFB. Então, como a eficiência da corrente está baixa para eles, a atividade deles vai manter mais constante, entendeu? Então, ao contrário do que o aluno pensa. Com eficiência de 100%, decai logo. Com eficiência muito menor de 10%, vai decair muito mais longo, ok? Então, essa simulação genérica de como é que faz, que é o jeitão da equação 5, tá? Bom, e a equação 10, que é a equação que, para descarga, né? Vai ficar assim, ó, em função do tempo de descarga, tá? Então, aqui em função da carga que passou, né? Que é nessa equação aqui, ok? E aqui nós vamos ver em tempo de descarga. Como é que nós vamos fazer? Simula ela, joga aqui o tempo, como eu falei com as variáveis. Se a constante cinética for baixa, o decréscimo é monotônico, ou seja, decai pouco com a variável controladora, que é a variável independente, que é o TD, o tempo de descarga. Se a cinética for mais alta, vai decair rápido, ok? Então, porque a conversão vai ser rápida nesse tipo de reator aqui de primeira ordem, tá? E no caso da equação 11, que é a carga, é o contrário, né? Na carga o potencial vai aumentar. Então você vai ter que, para baixas constantes cinéticas, o decaimento, o aumento vai ser menos, vai ser mais monotônico. E para a constante cinética mais alta, ele vai ser mais acentuado, ok? Lembrando que o sistema ideal, aqui fiz de corrente 100%, tá? E assumindo 100%. Que isso não complica demais se for variar tudo, né? Então, aqui nem aparece a eficiência da corrente, tá? Nós estamos deduzindo, essas equações foram deduzidas com a premissa de corrente de 100%. Então, essa aqui a premissa que ela aqui está tudo funcionando com 100%, tá? Ok? E que aqui também está funcionando com FI de 100%, tá? Então, você pôs lá os tubos invertidos, não produziu gás nenhum, você está só variando a corrente para ver como é que varia por passagem, tá? Ok? Por negócio de circulação, como é que eu evoluo o potencial do eletrodo versus, obviamente, o eletrodo de referência, né? Que isso aqui não é potencial de célula de eletrodo, tá?
Tudo aqui versa por referência. A maioria do caso é todo cloromano saturado, tá? Ou se for meio básico, às vezes o pessoal gosta de usar o HGO para não ter problema de contaminação do fluido que drena, não importa. Se você pegar um volume indutor que é microlitro que drena por tantas horas, um volume lá de 2 litros, isso não vai dar nada, gente. Para nós, a gente pode usar o eletrodo de cloromano saturado e o eletrodo de prata e de prata, que não vai dar interferência nenhuma, tá? Então, essa aula de hoje, ela foi a base de introduzir a questão. O que é o RFB? Qual que é a aplicação tecnológica dela que está em voga mesmo, que é a questão dela ser uma bateria barata, cujo o fato dela ser pesada ou ser volumosa não é importante, que ela vai ficar instalada num parque eólico ou num parque solar, igual na China se coloca ela embaixo de cada placa solar, cada unidade, né? Então os problemas que existe para cá, para veicular, para ela não é problema. Tá? Então não tem problema de ser pesado, não tem problema. Estacionária, bateria estacionária, eu estou falando aqui, tá? Tem essa questão de você desacoplar a potência de energia. Energia tem a ver com a carga estocada nos reservatórios e a potência, como é que dissipa isso no reator, tá? A gente viu a questão da tabela só ser muito pobre para explicar com a análise do que acontece em reações competitivas. Esse tipo de diagrama aqui eu acho muito mais interessante, tá? Ok? Tá? Muito mais interessante para ver os vários casos. Lembrando dessa questão importantíssima, que a solubilidade do oxigênio é baixíssima do ponto de vista prático e o hidrogênio praticamente não existe para nós, tá? Então ele não vai competir aqui na parte positiva do hidrogênio e o oxigênio não vai competir aqui na parte negativa. Isso ajuda demais o raciocínio do aluno, tá? Como eu falei um dia para o meu companheiro de pesquisa, Lindomar, o aluno às vezes tem que entender, aqui fica mais óbvio algumas coisas, por exemplo, que aqui é 0,41. Se eu inverter vai ser mais 0,41. Ele tem que fazer coisas assim. Nossa, o 0,41 está aqui, ó. A direita do hidrogênio. Nossa, vai ser menos 0,41, vai falar para a esquerda. Não é isso que acontece. Isso que está te falando só o sentido da corrente. Você está oxidando, reduzindo, isso causa uma confusão lascada. É por isso que a IUPAC recomenda tabele tudo na forma de redução e depois faça o inverte, multiplica por 2 e tabela e lembra que potencial da oscila é sempre positivo e trabalha com isso. Mas para explicar isso aqui, esse diagrama é muito mais útil do que isso aqui, tá? De onde vem esse diagrama, professor? Esse diagrama aqui eu bolei. Tem a ver com a equação de Butler-Varma quando a corrente de troca é alta. Então, se vocês lembrarem da equação de Butler-Varma, nós tínhamos lá assim, ó, sobre o potencial aqui. É só lembrar das aulas passadas, tá? Ela é uma equação sendo hiperbólica. Se a corrente de troca for muito baixa, ela faz isso aqui, ó. Se a corrente de troca for muito alta, ela faz isso aqui, ó. Tá? É quase que uma reta paralela ao eixo Y, que é o eixo da corrente. Onde aqui, obviamente, vai ter uma corrente limite anótica e aqui vai ter uma corrente limite católica. É só revisar as aulas anteriores, tá tudo explicado lá, tá? Como não faz sentido em bateria de fluxo de RFB a gente falar de reação muito irreversível, eu estou assumindo aqui que a reação tem uma reversibilidade muito alta, só para questão de explicar. Tem uma aproximação drástica? Tem, mas é muito melhor você usar só a tabela, tá? Ok? E lembrando da questão da diferença de atividade e concentração, tá? Ok? Então a gente viu a questão da polêmica que vários autores definem essas eficiências de voltagem de forma diferente, tá? Enquanto que a faradaica não tem jeito de definir de forma diferente, é sempre a reação de interesse sobre a reação de interesse, mas a paralela, tá? Ok? E essa questão aqui no primeiro modelamento do potencial redox do eletrodo do que está acontecendo no compartimento anódico, do que está acontecendo no compartimento catódico e como é que flutua isso em reação, com base na cinética do reator, que está nesse processo de primeira ordem, ok? Que a gente vai ver com muito detalhe na próxima aula, ok? Então eu espero que o aluno estude para na próxima aula a gente focar mais em alguns aspectos aqui relevantes, mais tecnológicos. E o seguinte, muito que eu estou falando aqui vale para todas as baterias, tá? Lembra que várias baterias aqui, a diferença não tem fluxo, mas a parte termodinâmica, como eu explico aquela questão dos pares, é a mesma. Ah, mas professor, minha bateria tem fluxo, é uma célula combustível. Sim, ela é de passagem única, então algumas coisas valem e outras não. E aí o aluno vai amadurecendo, ok?